Aqui nós temos dois exemplos de equações biquadradas. A equação biquadrada é uma equação do quarto grau. E ela pode ser escrita nessa forma: ax4 mais bx2 mais c igual a zero. Então nós temos esses dois exemplos. Aqui no caso o a é 1 e aqui o a é 3. Aqui no caso o b é 1 e aqui é 1 também. E o termo independente c, que no caso aqui é 12 e aqui é menos 2. Como a equação biquadrada ela é uma equação de quarto grau, ela pode ter até 4 raízes, 4 respostas. Não é que ela tem, é que ela pode ter até 4 respostas. Nós dizemos que a equação biquadrada é um tipo de quarto grau, porque isso aqui é uma equação completa de quarto grau. Então nós temos todos os graus: 4, 3, 2, 1 e o x a zero. Só que no caso da equação biquadrada, nós não temos esse elemento x a terceira, isso aqui é zero, e esse elemento do x sozinho, ele também é zero. Só vamos ter x a quarta e seu coeficiente, vamos ter x a segunda e seu coeficiente e o termo independente. Isso é o que vai caracterizar a função biquadrada. Então nossa preocupação agora é como é que nós vamos resolver esse tipo de equação. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos usar uma técnica chamada mudança de variável. E vamos fazer assim: onde tem x2, nós vamos assumir uma nova variável, y. Nós estamos dizendo que essa variável nova, o y, é igual a x2. Mas na realidade essa variável pode ser qualquer uma outra letra. Pode ser o w, ou ainda pode ser t. Mas o que importa é a gente fazer essa mudança de variável. Então nós vamos fazer essa mudança de variável, dizendo que x2 é igual a y. E nós vamos reescrever a equação. Então, pegando essa equação aqui e reescrevendo, nós vamos ter y2. Observe, onde tem x a quarta, nós estamos colocando o y2. Menos y menos 12 igual a zero. Então, a gente está substituindo. Onde tem x2, nós estamos substituindo por y. Então, quando eu reescrevo essa equação, nós vamos ter essa equação, que no final das contas é a equação do segundo grau. E eu vou usar agora Bhaskara para resolver essa equação. Então, dizendo novamente, quando nós mudamos a variável, nós vamos reescrever a equação. E ela vai se transformar numa equação de segundo grau. E como equação de segundo grau, nós precisamos apenas da equação de Bhaskara para resolvê-la. Então, vamos ter A, B e C. No caso, A vai ser igual a 1, que é esse número aqui, 1. O B é esse número aqui, menos 1. E o C é menos 12. E o que precisamos agora é achar os zeros dessa equação aqui acima. Nós queremos achar os zeros dessa equação aqui acima. Então, o desafio que nós lhe damos é você resolver essa equação por Bhaskara. Mas já resolvendo o x1 dessa equação aqui, será 4, e o x duas linhas vai ser igual a menos 3. Então o que acontece? Só rememorando aqui o problema. Nós tínhamos que essa aqui era a equação original e que nós mudamos a variável. E ficou assim: y2 menos y menos 12 igual a zero. E essa equação tem esses zeros. x' igual a 4 e x duas' igual a menos 3. Mas observe que nós estamos encontrando a solução dessa equação e não dessa. Como é que nós vamos fazer? Nós dissemos que x2 é igual a y. Então nós vamos fazer que x2 é igual a 4. Essa primeira raiz. Então o que nós estamos fazendo? Nós estamos voltando o caminho. Nós achamos as raízes dessa equação
E agora vamos estar achando dessa aqui. Então temos que x é igual a mais ou menos raiz de 4. Então x é igual... Vamos só organizar um pouco mais. Aqui eu tenho a equação 1 e aqui eu tenho a equação 2. Essas aqui que eu achei foram as raízes da equação 2. Agora eu estou achando as raízes da equação 1. E no caso aqui será, aqui no caso, mais ou menos 2. Mais ou menos 2. Então vamos ter mais 2 e menos 2. E também temos que x ao quadrado é igual a menos 3. E vamos elevar ao quadrado os dois membros. Então vamos ter x é igual a raiz, mais ou menos, de menos 3. Só que eu não tenho raiz de número negativo. Então essas raízes aqui não existem. Então nós só temos essas duas raízes. Então as raízes da equação 1 são exatamente essas. Mais 2 e menos 2.